Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versos 1. Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Vamos orar e pedir que Deus nos dê entendimento. Pai querido, lemos uma porção da sua palavra. E entendemos que esta palavra fala de servos do Senhor que se consagraram ao Senhor. Nós queremos aprender sobre as bênçãos da consagração pessoal a Ti, olhando para a vida destes Teus servos. Queremos aprender, ó Deus, mais e mais como sermos servos Teus. Como sermos crentes, com crentes como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Dá-nos entendimento, dá-nos disposição para colocar em prática aquilo que aprendemos na Tua Palavra, pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos ilumine o entendimento, nos abra a mente e o coração e nos incline a colocar em prática o ensino da Tua Palavra. Abençoe-nos, Deus. É o Teu povo que está pedindo, Senhor. As tuas ovelhas, o teu rebanho, os teus filhos estão pedindo neste momento. Abençoe-nos, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A bênção de sermos consagrados a Deus, ou a bênção da consagração pessoal ao Senhor. É provável que você tenha alguém a quem você admire. Normalmente todos possuem algum modelo, alguém que serve de modelo que admira. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de futebol, gostava de jogar futebol. Hoje eu já não consigo mais. E eu tinha como modelo de jogador de futebol um homem chamado Arthur Antunes Coimbra, popularmente conhecido como Zico. Mas como eu não tinha a habilidade do Zico, longe disso, eu acabei me espelhando em um outro jogador um pouco diferente, menos habilidoso, mas que eu poderia, nos meus 15, 16 anos, imitar mais facilmente. E curiosamente, ele jogava no time que era adversário ao meu. O nome dele era Carlos Caetano Bledorne Verri, mais conhecido como Dunga. Olha os estilos diferentes, né? Zico e Dunga. Bem diferente. Hoje, eu tremo ao observar que os nossos adolescentes têm como modelos jogadores como Neymar, influenciadores como Felipe Neto, músicos como Anitta e muitos outros do mesmo tipo. Apenas para citarmos alguns exemplos populares. Assim mesmo, nós gostamos mais ou menos de um jogador de futebol, de um astro de cinema, de um cantor pop, talvez até nós temos mais de um político desta ou daquela inclinação. E na vida cristã também não é diferente.
nem um pouquinho diferente. Nós costumamos nos identificar mais ou menos com alguns personagens bíblicos. E a Escritura diz que é para ser assim mesmo. Eles estão lá para servir-nos de modelo. E, aliás, a Escritura também diz que nós deveremos servir de modelos para outros que haverão de crer. É o que Paulo nos diz na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4. Alguns de nós talvez se achem mais parecidos com Pedro e a sua impulsividade. Outros preferem Paulo com a sua reflexão teológica mais profunda. Alguns se identificam com Sara, uma mulher profundamente submissa. Outros com Débora, uma mulher disposta, sempre ativa. Eu gosto muito de um profeta que não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas que ele tem uma proposta de ministério extraordinário. Seu nome é Micaías. Ele aparece no primeiro livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas, convidado para falar diante de poderosos, e ele diz: eu vou falar só o que o Senhor mandar. Eu estudei esse texto pela primeira vez no seminário e falei: é isso, falar só o que o Senhor mandar. Às vezes nós fazemos o inverso, nós olhamos para as pessoas e as identificamos pelo que nós vemos de ruim nelas. Alguns olham para as pessoas e dizem: olha, ali está alguém ganancioso, de pouca fé, como Tomé, e por aí vai. O fato é que todos os personagens da Bíblia, todos, sem exceção, retratam uma coisa só: o ser humano, na sua imperfeição. E retratam o ser humano, aqueles que creem, mostrando o resultado da graça de Deus em suas vidas. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para que nós fôssemos consolados e edificados pelas Escrituras, para que nós não nos dispersemos em nossas fraquezas. Por exemplo, o adúltero e assassino Davi é tratado por Deus e é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Deus o escolheu para fazer com ele uma aliança perpétua. Se olharmos para Israel e Jacó, Deus o escolheu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. E o seu caráter era de enganador e trapaceiro. Mas Deus o escolheu e o transformou de Jacó, enganador, em Israel, o homem que luta com Deus. Jeremias foi um profeta fiel nos últimos dias de Judá e durante o cativeiro. Mas quando Deus o chama, ele diz: não, Senhor, eu sou só uma criança. E ele não era mais uma criança. Quando ele fala isso, ele não era pequeno, era um homem, mas dizia: eu não posso, eu não sou capaz, eu sou como uma criança. E Deus diz: não fala isso não, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te designei como profeta às nações. Nessa noite nós vamos estudar sobre a vida de um homem de Deus, que é apontado pelo Senhor como exemplo de piedade. As Escrituras nos dizem que não há nenhum homem sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Mas a Bíblia não mostra nenhum pecado deste homem. Não estou dizendo que ele não pecou. Estou dizendo que a Bíblia não mostra. Só isso. Ele foi durante algum tempo contemporâneo do profeta Jeremias. Ele viu o seu país, o texto que nós lemos fala que ele viu o seu país ser destruído pelos babilônicos. Ele viu a sua família ser massacrada dentro das muralhas de Jerusalém. Ele viu a sua liberdade e os seus sonhos de infância e de juventude, de repente, serem brutalmente arrancados e ele foi levado cativo para a Babilônia. A sua vida já não lhe pertencia mais. Ele não tinha mais um país para chamar de seu. Ele viveria em uma nação hostil ao seu estilo de vida e hostil à sua fé. Se já não é fácil ser crente num país que se diz cristão como o nosso, se já não é fácil ser crente no meio de crentes, imagine a dificuldade que ele seria submetido para viver como crente na Babilônia. Seu nome é Daniel. Servo de Deus no cativeiro babilônico, ali foi renomeado como Beltesazar. Mas curiosamente o senhor dele não era Nabucodonosor, era Deus. E ele continua sendo chamado por Daniel, mesmo pelos babilônicos.
Daniel nasceu em Jerusalém, era de família nobre, foi levado cativo para a Babilônia no 3º ano do reinado de Jeoaquim. Foi escolhido para ser um dos jovens nobres que seriam treinados para servirem como monarca, para servirem ao monarca do rei da Babilônia. Isso era uma forma de impedir que os judeus da Judéia se revoltassem, porque os seus nobres estavam presos, mas era também uma forma de aculturação, treinando, quem sabe, os futuros líderes, quem sabe, voltariam para Judá como governantes, mas treinando-os nos costumes dos babilônios. E Daniel tinha tudo, absolutamente tudo, para não se importar com religião. Na mentalidade comum do seu tempo, as pessoas olhavam para o sofrimento e diziam: qual é? O seu Deus não foi capaz de defender a sua casa, a sua cidade, o seu templo, o seu povo, o seu Deus é fraco, diziam para ele. Ele cresceu, ele teve a sua infância e a sua juventude dentro de uma cidade corrompida, como Isaías denunciou, como Jeremias denunciou, como Amós denunciou. E ele era de nobre linhagem, ele viu seus parentes, os reis de Israel, separarem-se dia a dia, cada vez mais do caminho do Senhor e se superarem na prática de intrigas e de impiedades. A religião não era uma prioridade das famílias nobres nos dias de Daniel. Talvez até não tivesse importância nenhuma para sua família. Talvez a sua mãe fosse contada entre aquelas que os profetas chamavam de vacas de Bazã. Mas mesmo assim, nós temos o relato da vida desse homem para nos servir de exemplo. Para nos ajudar a vivermos a nossa fé. E o que esse homem fez, o que esse jovem fez de extraordinário? Nós não sabemos qual era a idade dele, mas calcula-se que ele estivesse ali na faixa dos 18 anos. Viveu cerca de mais 70, viveu até os 80 e poucos anos de idade. Mas o que ele tem de diferente? A primeira coisa que nós encontramos é que ele resolveu firmemente ser crente. O que é ser crente? Ser crente é confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ser crente é viver mais do que simplesmente professando com os lábios, é viver um estilo de vida que demonstre a sua fé. Isaías, no capítulo 29, verso 3, Isaías descreve os familiares de Daniel, dizendo que era um povo que se aproximava de Deus com os lábios, falando o nome do Senhor, mas o coração estava longe. Isso não é ser crente. Ser crente é confiar a sua vida ao Senhor. Ser crente é ser devotado e obediente, sem restrições. Lembra do Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará? Isto é ser crente. Mesmo que faça como Daniel, resolva ser crente. Onde ele nasceu, onde ele cresceu, não ajudava, mas ele resolveu ser crente. As experiências familiares de Daniel eram terríveis, mas ele resolveu ser crente. O exemplo de seus pais não era recomendável, mas ele resolveu ser crente. O seu pai talvez tenha sido um homem descompromissado com a fé, como era a maioria dos habitantes de Jerusalém nos últimos dias antes do exílio. A sua mãe talvez fosse daquelas mulheres que incentivavam os seus maridos a agirem com maldade para sustentar os seus luxos, como denuncia Amós no capítulo 4, verso 1. Ainda que houvesse homens piedosos em Israel, porque Deus sempre tem o seu remanescente, muitos dos líderes religiosos que Daniel conheceu na sua infância e início da sua juventude, a maioria deles só estavam preocupados com o templo, com os benefícios de terem o templo, e não com a verdadeira adoração ao Senhor, a ponto de encherem o templo de imagens pagãs. O povo não era diferente. A Bíblia denuncia que o povo era um povo imerso no pecado. Era um povo que era incentivado a pecar. Os seus líderes não os repreendiam. Muito pelo contrário, eles eram incentivados a pecarem cada vez mais e mais. Os sacerdotes incentivavam o povo a pecar para se sentirem mais e mais necessitados da intercessão dos sacerdotes. Assim eles só ofereceriam mais e mais sacrifícios. Os sacerdotes ganhavam mais e mais com isso. Queridos,
Daniel cresceu assim. As experiências da sua vida lhe davam todas as razões para não se preocupar com Deus. Mas não é isso que acontece. E é justamente por isso que este crente no Senhor pode nos servir de valioso exemplo, apesar de já terem se passado mais de 2.600 anos da sua história, porque nós vivemos num tempo terrível, num tempo mau. Olhamos para Daniel e perguntamos o que houve de extraordinário. A primeira resposta é: Daniel resolveu ser crente. Daniel conhecia a palavra de Deus e resolveu viver segundo a palavra de Deus. Ele resolveu ser crente. Se você não sabe como fazer diferença no seu tempo, na sua época, na sua nação, aqui está a primeira resposta: resolva ser crente. Continuemos. Resolvi ser crente. E agora? Como eu faço para viver como crente? Já entendi, eu tenho que ser crente. Como é que eu faço? Nós não vamos ficar como ficava o eunuco que lia a palavra de Deus e ninguém explicava para ele. A Bíblia ensina, o jovem Daniel tomou uma decisão. O rei de Babilônia, o rei todo-poderoso, o manda-chuva da época, o mais poderoso rei do seu tempo, disse assim: tragam esses jovens e deem esta e esta e esta comida e esta bebida para eles. Eles vão viver assim. E Daniel disse: não, eu não vou me contaminar com as finas iguarias da mesa real. Vamos entender um pouquinho o que significa não se contaminar com as finas iguarias da mesa real. Primeiro, a Babilônia tinha 127 províncias. E estas províncias enviavam tributos para o rei. E obviamente que esses tributos incluíam todo tipo de comida. E incluíam também todo tipo de especialistas em preparar estas comidas. Provavelmente no meio destas comidas havia algum tipo de alimento proibido. Ou alimento feito de maneira proibida. Por exemplo, a Bíblia proibia que os animais fossem comidos com o seu sangue. Ou então que um cordeiro fosse cozido no leite da sua própria mãe. Só para citar algumas coisas simples. Alguns animais eles não poderiam comer. Frutos do mar, pouquíssimos. E muito provavelmente esse tipo de animal, esse tipo de alimento constava da mesa real. Então a decisão de se contaminar não era só uma questão sanitária. Convicções religiosas de Daniel, que cresceu num ambiente onde religião não era importante. A sua decisão de não se contaminar com as iguarias é um poderoso incentivo para, seja qual for a sua origem, onde quer que você esteja, com quem você conviva, você tome a decisão correta de colocar em prática na sua vida o que a palavra de Deus ensina. Daniel tinha todas as razões para negar a sua fé. Daniel tinha todas as razões para ser mais um dentre os muitos jovens de diversas origens que compunham a corte babilônica, fazendo intrigas de todo tipo para alcançar o máximo de poder possível. Mas ele preferiu um caminho diferente. Ele tomou uma decisão diferente. Ele escolheu não se deixar conformar pelo mundo que o cercava. Ele manteve a sua mente e o seu coração seguros unicamente em Deus. E tomou a decisão de obedecer ao Senhor, independente da vontade do rei de Babilônia. É deste modo que os crentes devem conduzir o seu coração, tomando decisões santas quando lidam com circunstâncias adversas e tentadoras. Eu tenho certeza que Daniel faria o mesmo, tomaria a mesma decisão se chegasse amanhã em uma faculdade, uma UNB da vida, uma USP da vida. Ele decidiria não se contaminar com as finas iguarias, ou pelo menos com as porcarias que são oferecidas lá. Ele tomaria a mesma decisão se entrasse como empregado em uma nova empresa. Ele não adotaria os métodos espúrios de crescimento.
Em qualquer outra situação, Daniel analisaria o que estava acontecendo, veria onde está o perigo de contaminação, porque ele sabe, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno e é cheio de ofertas concupiscentes, e então ele tomaria a decisão: eu não vou ser igual, eu não vou me deixar contaminar. Eu vou cuidar do meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como crente, você decidiu ser crente, você pode fazer como Daniel. Rejeitar as obras malignas das trevas, rejeitar as práticas mundanas, rejeitar a tentação fácil, como fez José no Egito diante da esposa de Potifar. Tomar a decisão de se manter incontaminado para preservar a sua alma. Ser crente como o crente Daniel, tomando a decisão de não se deixar contaminar pelas finas iguarias, pelas luzes, pelos prazeres que o mundo oferece. E o que acontece se eu resolver ser crente e começar a viver como crente? Você vai ver o resultado de viver como crente. Você vai ver. É provável que ser crente e viver como crente não traga os melhores resultados no mundo totalmente contaminado pelo pecado. Talvez você diga: mas pastor, hoje as igrejas são respeitadas, são queridas, são amadas. Eu sei que o mundo tem olhado para a igreja com uma certa simpatia. Mas o que aconteceria com a igreja? Se a igreja começasse a pregar mais firmemente, mais veementemente contra o pecado, sem medo de represálias. Vivemos num mundo onde o normal é ser politicamente correto, é ser condescendente com o pecado. Tanto é que já criaram as igrejas inclusivas. Você escolhe qual é o pecado que você tem e você vai escolher uma igreja que aceita aquele pecado. Imagine como o mundo vê a pregação da igreja se a igreja começar a pregar contra aquilo que Deus define como abominação. Se a igreja começar a dizer: você não pode ser fraudulento, você não pode ser fofoqueiro, você não pode ser luxurioso, você não pode se adequar aos acordos sujos dos bastidores políticos, você não pode concordar que o homossexualismo é normal, você não pode aceitar o bestialismo como uma prática sadia. Você não pode considerar doutrinas políticas como o comunismo, doutrinas anticristãs, considerar como normais. Vão dizer: esse pastor não serve. Essa igreja não serve, precisamos multar, fechar, prender, quebrar. E talvez até como no passado, por fogo e matar. Com certeza uma igreja assim não será amada pelo mundo. Será perseguida. Os seus líderes serão perseguidos. Talvez dentro da própria comunidade que se intitula cristã, vozes se levantem para dizer: meus irmãos, não sejam radicais. Talvez tentem calá-los, como tentaram com os apóstolos, através de ameaças em Atos 4, 21. Ou então maltratando, como em Atos 5, 40. Ou então fazendo ameaças de morte, como em Atos 23, 12. Ou quem sabe até concretizando essas ameaças, como em Atos 7, 59 até 60. Matando aquele que fala a verdade de Deus. Então você me pergunta: pastor, o senhor está dizendo que vão perseguir, vão prender, vão bater, vão matar. Então qual é a recompensa? O que o crente deve esperar quando dispõe o seu coração ao serviço do Senhor com a integridade? Podemos ver esse resultado, por exemplo, na vida de Daniel. Embora nem sempre os resultados sejam imediatos. Depois de 10 dias, lembra que a proposta do rei é dê comida, dê bebida e ensine durante 3 anos? 10 dias depois, o próprio rei viu que Daniel e os seus amigos estavam muito melhores do que os demais jovens. Olha o que diz o texto de Daniel 1,19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. O prazo era 3 anos, eles foram em 10 dias.
A promessa do Senhor deixará evidente a diferença entre o justo e o perverso, entre quem o teme e entre aquele que não o teme. Essa diferença vai ser percebida na sua vida, mesmo que o resultado final só seja observado na eternidade. Mas com certeza a sua obediência não será em vão. Apocalipse 2:10 traz uma instrução poderosa, preciosa para nós. Não temas as coisas que tens de sofrer. Se é para sofrer pela fé, não tema. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Faça o teste. Não vai se arrepender. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Daniel não foi o único a servir ao Senhor no seu tempo. Algum tempo depois, provavelmente crescido no final dos dias de Daniel, nós vamos encontrar um homem chamado Esdras. Esdras também fez a mesma decisão e o Senhor usou com graça e poder. Esdras foi chamado pelo Senhor para iniciar os trabalhos de restauração do templo que havia sido destruído nos dias iniciais de Daniel. Em Esdras, no livro dele, capítulo 7, verso 10, diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Outro que decidiu ser crente, viver como crente e colher os resultados de ser crente. Antes deles, antes de Esdras, antes de Daniel, Josias andou no caminho do Senhor sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Antes de Josias, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Antes de Jó, houve um homem chamado Noé que era justo e íntegro e andava com Deus. E antes dos dias de Noé, houve um homem que Deus livrou da própria morte porque andava com ele, chamado Enoque. Sabe o que isso nos ensina? Olhar estes exemplos. Primeiro, nos ensina que andar piedosamente diante de Deus não é algo tão incomum assim. Quantas pessoas eu citei aqui rapidamente? Obedecer ao que está em Deuteronômio 10, 12 não é tão difícil ou tão incomum assim. Olha o que Deus diz lá em Deuteronômio 10. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Para todo aquele povo, 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Não era apenas para alguns. Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. É o que o Senhor requer de ti. Esse tipo de vida não é reservada somente para supercrentes. Aliás, nem existem supercrentes. Pastor, mas tem aqueles homens extraordinários do passado, é mesmo? Tiago 5,17 diz assim, Elias, aquele que orou, desceu o fogo do céu, aquele que orou e choveu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, era igualzinho a nós. Elias não tinha nada de extraordinário, além da decisão de andar com o Senhor. Ele era crente. Esses homens que foram citados, o que havia de extraordinário nele é que eles eram crentes e decidiram andar com Deus. Esse chamado à vida piedosa é o chamado de Deus para todo o seu povo, para todos os seus servos, para todos os que creem nele de todo o coração e que confiam nele em todas as áreas da sua vida. Conhecemos bem o Salmo 37, verso 5, mas veja o 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, viva a sua vida obedecendo ao Senhor. Mas precisamos tomar cuidado, queridos. Não dá para atender este chamado apenas mais ou menos. Josué advertiu da seriedade dessa decisão de andar com Deus. No capítulo 24, nos versos 20 a 22 de Josué, depois do povo falar assim, não, nós vamos andar com Deus, ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo disse, nós também. Josué disse, olha, pensem bem. Porque se vocês deixarem o Senhor, se vocês servirem a deuses estranhos, o Senhor se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não dá para ser mais ou menos.
Deus é muito claro que Ele não aceita nada de mãos relaxadas. Ou você serve a Deus de todo o seu coração, ou então a sua oferta é inaceitável, como foi a oferta de Caim. Se você lê em Gênesis, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. E não se agradou de Caim. E aí a oferta de Caim não tinha valor nenhum. Daniel era um escravo em Babilônia. Você não é escravo de ninguém. Espero que seja apenas servo do Deus Altíssimo. Mas mesmo sendo um escravo em Babilônia, ele conhecia a história desses homens piedosos de quem nós falamos agora. Ele sabia o que significava ser crente e ele queria ser crente. Isso não era fácil, porque a sua cultura em Jerusalém, na Babilônia, não ajudava. Ambas eram hostis à verdadeira fé. Mas ele decidiu ser crente. Ele tinha todas as facilidades para viver como todo mundo vivia, fazer o que todo mundo fazia, mas ele resolveu não se contaminar e viver como crente. Daniel não tinha direitos legais. Não havia direitos humanos. Não havia sindicato dos escravos do rei. Mas ele queria viver como crente. Isso valia todo o risco. Em seu tempo, Daniel experimentou colher o fruto da sua piedade. Ele foi considerado, nos dias de Nabucodonosor, o assírio, como 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em seu reino, criando uma admiração que levaria alguns deles séculos depois a irem a Belém para adorarem o recém-nascido rei dos judeus. Isso no tempo de Nabucodonosor, o assírio. Mas, nos dias de Belsazar, o mesmo Daniel foi honrado. Nos dias de Dario, agora não mais assírio, mas rei dos persas, rei dos medos, ele foi colocado como um dos 3 presidentes e foi cogitado para ser o presidente de todos os governadores do reino. E nos dias de Ciro, agora da Pérsia, babilônicos, os assírios, medos e persas, 3 impérios diferentes, Daniel ainda era influente. Porque era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E resolveu ser crente e viver como crente. É provável que talvez alguns não vejam, como Daniel viu, o resultado da sua piedade. Talvez alguns sejam contados como aqueles de Hebreus, no capítulo 11, verso 13, que morreram sem ver o cumprimento das promessas. E para onde esses foram? Em Apocalipse 7,19 diz para onde eles foram. Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Para quê? Porque eles haviam sido chamados para reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eles verão o resultado da sua vida piedosa. Seja crente, viva como crente e colha as bênçãos aqui e na eternidade que só os crentes experimentarão. Pastor, mas como é que eu faço isso? Eu vou sair daqui, vou chegar na escola, vou chegar no meu trabalho, vou chegar na rua, como eu faço isso? Como é que um cristão pode escolher um modelo para a sua vida? Como saber o que fazer? Olhe para os personagens da Bíblia. Olhe para as provações que eles passaram. Com qual deles você se identifica? O que o exemplo deles ajuda você a superar os desafios que você tem que enfrentar e se manter fiel. Meus amigos, especialmente jovens e adolescentes, faculdade, vamos tomar uma, vamos cheirar uma, vamos tragar uma. Resolva como Daniel. O modelo de Daniel serve para você. Olhe para você mesmo e pergunte quais são as áreas da minha vida que eu preciso dar atenção para manter em prática esta decisão de não me contaminar. Que decisões eu posso tomar hoje e agora para me manter puro diante do Senhor, rejeitando as ofertas para pecar? Que atitudes você pode tomar para fortalecer a sua vida espiritual?
nos ambientes hostis à sua fé que você vive. Talvez seja a hora de você escolher melhor as conversas, as conversações, as amizades. Talvez você deva usar mais os meios de graça, como oração, leitura da Bíblia, jejum e atividades onde você estará em comunhão com outros irmãos. Isso vai ajudar a sustentar a sua fé num ambiente hostil. Tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas talvez alguém esteja olhando para você e perguntando: como é que eu posso olhar para a vida desse crente e ser como ele? O que você pode fazer para ser melhor exemplo para aqueles que sabem que você é crente? O que você pode fazer para que as suas atitudes, as suas falas, as suas escolhas sirvam de inspiração para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola, para os seus colegas de lazer? E o desafio, queridos, é perseverar numa vida fiel, mesmo quando as recompensas não são visíveis imediatamente, ou mesmo sabendo que elas só serão experimentadas na eternidade. Lembrando das palavras do Senhor: ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Seja crente, viva como crente, e Deus promete que você vai experimentar os resultados de uma vida de crente. Deus nos abençoe. Pelo privilégio de ler a tua palavra, olhar para exemplo de homens como Daniel e vermos, ó Deus, o que o Senhor faz na vida de pessoas comuns, sujeitas aos mesmos sentimentos, capazes, ó Deus, de sentir as mesmas angústias que nós sentimos, de ser provado como nós somos provados. Ajuda-nos, ó Deus, a espelhar-nos no que estes servos do Senhor fizeram obedecendo a sua palavra. Ajuda-nos a olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos na decisão de sermos crentes e vivermos como crentes. E conduz-nos passo a passo, de vitória em vitória, até o dia em que experimentaremos, de maneira plena, os resultados de vivermos como crentes. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças. Em nome de Jesus. Amém.